estudando o meu devocional hoje de manhã e resolvi compartilhar com vocês porque é muito importante para todos, acredito eu. Então eu vou falar um pouquinho aqui. Bem-vindos, Arte, Gorete, Edilene. Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar de culpa. Vocês já sentiram culpa? Como é que é culpa para vocês? Vocês conseguem identificar quando vocês estão sentindo culpa? Vamos curtir, encaminhar, por favor. É uma aula importante. Todo mundo que já sentiu culpa, é bom assistir, que é uma aula boa. Ó, faz mais de mês que eu não apareço aqui. Não sei quando volto por causa das mentorias. Então vamos curtir, compartilhar para que as pessoas venham, por favor. Esse horário passa muito avião aqui. Ó, a gente tá na montanha. Só mato, gente. Eu, pra dar conta do meu trabalho, só mato. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Assim fica melhor? Oi, Má. Tudo bem? Obrigada pelo presente. Nabil. Thank you. Thank you, Nabil. Então, culpa. O que a gente pensa quando fala de culpa? O que vem no nosso coração, a culpa? Por que a gente sente culpa? Quem é que nos culpa? Deixa eu chegar um pouco pra lá que eu tô muito rosa. A minha parede é rosa, gente. E aí eu fico com um reflexo rosa. Pronto. Melhorou um pouquinho, né? Oi, Marco, tudo bem? Como é que você tá? Leandro, Dani. Hoje eu fui buscar uma palavra para aprender. Eu não leio palavra da Bíblia no intuito de buscar alguma resposta, no sentido de estudo. Eu acredito que quanto mais nós lemos a palavra, mais nós adquirimos sabedoria para viver a vida. E não quando acontece alguma coisa ruim a gente busca, sabe? Então eu me alimento, eu estoco aquilo. E eu acredito também que a palavra, gente, ela é muito mais o rema. Se vocês pesquisarem rema, R-H-E-M-A, é o Espírito vivo que fala através do livro. Acredito que seja do mesmo jeito que o Espírito fala através de pessoas com a gente. Oi, 333. Tudo bem? Obrigada, bem-vinda. Acredito que o rema é o Espírito vivo que fala através da palavra, fala através de pessoas, fala através de situações, de vídeos que a gente às vezes abre. E eu abri a Bíblia normal, hoje era umas 4 e pouco da manhã, porque eu não tô tendo tempo durante o dia. E eu não vivo sem, é o meu pão. Aliás, eu não como de manhã, faço jejum todo dia. Porque quando eu estou em jejum, eu consigo fluir mais, sabe? Eu crio as minhas mentorias, eu falo com os meus alunos em espírito. Eu gosto mais do espírito do que de mim. Eu tenho mais insights, eu falo coisas com mais sentido para eles. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem, todo mundo? Então tá. E abri em Romanos, eu gosto muito do livro de Romanos, porque o Romanos, ele é uma carta de Paulo, que era Saulo de Tarso, se tornou Paulo depois da conversão. E Paulo fala muito sobre o amor de Deus nessa carta de Romanos. E em vários momentos, eu que fiz uma desconstrução de vários personagens, eu que desconstruí muito meu ego, eu que voltei para Deus no sentido de o que é voltar para Deus, o que é amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas, pelo que eu tenho experienciado, é voltar para o lugar que Ele nos fez para ser. Se vocês olharem toda a natureza, não tem nada fora do lugar, certo?
Por que eu acredito que o mundo esteja em colapso? Porque nós estamos forçando a vida, saindo do lugar que Deus nos fez para ser. Porque se cada um fosse só o seu dom e seu propósito, fizesse só o que veio no mundo para fazer, o mundo não estaria em guerra, lutando por poder. Tava cada um na sua. Ninguém estava escolhendo uma profissão por mais dinheiro, ninguém estava trocando de carreira porque o teu dom não está dando dinheiro, ninguém estava correndo atrás de dinheiro. E quanto mais a gente corre atrás do dinheiro, mais o dinheiro corre de nós. Eu entendi isso na minha vida. Em todas as desconstruções que eu fiz de tudo, né? Quem não conhece a minha história, canal Embaixadora da Busca no YouTube. Aqui também no TikTok tem vários vídeos contando a minha trajetória, contando o burnout, o assédio moral, a depressão, o pânico, a ansiedade. Contando que eu me desfiz de uma carreira de 20 anos de sucesso, com melhores resultados do mundo. Contando que eu morei na Austrália há 3 anos, eu tinha uma empresa de treinamentos lá. Então eu abri mão de tudo. Abri mão de todas os meus personagens e entreguei minha vida para Deus com o intuito de ter prazer na vida, ou seja, de fazer aquilo que Ele me mandou à Terra para fazer. Eu não queria mais fazer os meus luxos, eu não tinha a alegria de ser. A alegria só por ser eu não tinha mais. Eu só tinha alegria se eu tivesse títulos, se eu fosse milionária, era muito si. E um dia eu falei, não, isso aqui não é vida, não pode ser. Aí eu tive o assédio moral e eu pedi para Deus me acompanhar na jornada de desconstrução de mim, para que Ele construísse em mim o que era da vontade dEle. Eu escolhi, eu não fui obrigada. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e ceiar com você. Mas se você não quiser abrir, fica à vontade, eu não vou. Ele é um Deus educado, Ele é muito educado. Ele pergunta, você quer ser curado? E é por isso que eu não tenho religião. Minha religião é Jesus Cristo. Eu sirvo a Jesus, Ele é meu amigo, Ele anda comigo, eu tenho WhatsApp com Ele. Eu não tenho religião porque eu não me encaixo em doutrinas. Eu busco na fonte, eu fiz também teologia, mas eu abandonei no meio do caminho porque não estava de acordo com o que eu queria para empregar na minha vida. Eu não fazia para os outros, eu fazia para mim, para entender, para buscar, então assim. E aí, voltando à carta de Paulo. Hoje a gente vai manter o foco na culpa, tá? Quem quiser saber minha história tá nos canais. A culpa é aquela sensação que persiste de tudo tô fazendo errado. Tudo não pode. Tudo Deus vai me amaldiçoar. Porque pensem, se eu estou viva na terra, se eu tenho um corpo físico, eu tô pecando. Eu peco de respirar, gente. Vocês também? Eu peco de respirar. Eu olho pro lado, eu tô julgando por que eu deixei a minha torneira. Eu tô me julgando por que eu deixei a torneira, esqueci a torneira. Aí eu conto pra mim, calma, você tem TDAH, tá tudo bem, não tem problema deixar a mangueira ali não, tá tudo bem. O que me tirou da teologia? Eu estava sendo doutrinada. Eu estava seguindo uma linha de doutrina. Doutrinas são regras de certa instituição. E eu não sou de nenhuma instituição. Porque na Bíblia não está escrito que a gente deva seguir nenhuma instituição. O que não quer dizer que eu não vá à igreja. Semana passada fui 2 vezes. Eu vou para orar. Eu vou para colaborar. Eu vou para fazer parte. Mas eu não... Eu vou para ouvir também, mas é diferente, tá? A gente fala disso num outro momento. Mas vamos focar aqui, porque como eu tenho TDAH, é capaz de eu me perder. Se a gente se julga porque esqueceu uma mangueira, imagina como a gente julga o outro, né? E aqui a gente precisa entrar num ponto que demorou só 40 anos pra eu entender. Eu tenho 40, foi agora, tá? Foi o ano passado. Quando eu falo pra vocês, somos todos um, o que passa na cabeça de vocês? Vocês acham que eu tô falando bonitinho? Tipo assim, ai, coração, hurt, somos todos um. Vocês acham que eu tô querendo dizer isso? Ou tem um sentido maior por trás de somos todos um? Qual que é a opinião? O que vocês entendem por somos todos um? Vamos curtir para compartilhar, por favor? Eu geralmente vou a igrejas evangélicas. Porque eu não peço...
Eu não julgo, eu tenho família que é católica, eu não tem problema nenhum. Gente, eu sou paz e amor. Não me enchendo o saco, eu sou paz e amor. Porque eu não tenho paciência muita não, tá? Sou humana. Só que se eu posso pedir direto pra Jesus, pra que eu vou pedir pra intermediário? Eu não... Tá, você entende todos um, porque viemos da mesma forma ao mundo. Tá, eu posso abrir um pouco sobre esse somos todos um que eu tô entendendo, não só através da Bíblia, como através da metafísica da Bíblia, como estudiosos que falam sobre as experiências deles, porque eu gosto muito de ler. Só que eu quero ver o que a pessoa testou na vida. Eu falo que eu sou uma cientista humana. Quem que é meu rato de laboratório? Eu. Eu testo tudo em mim. O que não dá certo, eu não compartilho. O que dá certo, eu levo para os meus alunos, tá? Primeiro eu dou. Primeiro eu rasgo em mim. Primeiro eu vejo se dá certo em mim, senão eu não compartilho. Eu não acredito naquilo que eu não vejo. Sou cética. É complicado entender que uma pessoa cética como eu crê em Jesus, porque eu vi Jesus. Por isso que eu creio. Aí depois eu não precisei mais ver. Depois eu tenho ele o tempo todo. Mas voltando ao todo, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. É comprovado, nós somos tricotômicos. Corpo, alma e espírito. Como a trindade. Pai, Filho e Espírito, certo? Isso aqui vocês estão de acordo? Corpo, alma e espírito? Vamos curtir e encaminhar, por favor? Somos corpo, alma e espírito, certo? O que faz a gente acreditar que porque nós estamos vendo o nosso corpo, é o maior que existe em nós? De onde vocês tiram essa ideia? De onde existe a ideia de que eu sou Clícia corpo? Eu não sou isso aqui. Eu não sou isso aqui, gente. Isso aqui é um game, isso aqui é ilusão. O que eu sou? Na Bíblia fala, Jesus fala, eu sou. Não tem limite, é eterno, não tem começo, meio e fim. Eu começo aqui na cabeça e termino no pé. Eu sou limitada em corpo. Jesus, quando veio à Terra, enquanto homem, antes de ressuscitar, também era limitado. Ele agia como pessoa. Ele deixou de ser Deus para sofrer todas as nossas dores, sentir sentimentos humanos, passar por dores humanas e não pecou. Ele foi o único que não pecou. Todo o resto pecou. Então nós somos filhos, né? Feitos imagem e semelhança daquele que veio, porém filhos. Tudo bem. O nosso espírito, galera, pensem comigo. O nosso espírito é como se fosse, pensa numa bola de luz. Antes da gente nascer, vamos fazer de conta, porque a gente tem mania, porque a gente vê o nosso corpo, a gente acha que lá no céu é um monte de corpinho. Não, provavelmente não. Não sei, não sou dona da verdade absoluta, mas de tudo que eu tô testando, eu tô vendo que nós somos parte de um todo, porque é uma luz que ao nascer, ela se separa por um momento e cada um nasce com uma missão para cumprir. Vamos curtir, encaminhar, por favor? Nasce com uma missão para cumprir. Vocês não vão me dar nenhum presente, não? Quero presente, eu não tô vendo aqui, não tô enxergando. Dá presente pra mim, gente. Faz tempo que eu não venho aqui. Me incentivem a voltar. Então nós nos separamos, nós viemos à Terra. O que faz guerra acontecer? O que dá essa bagunça toda do mundo? Vamos seguir essa linha junto comigo. Quem tiver aí, manda um curte pra eu ver que tá todo mundo aí, que eu tô achando que vocês estão aí não. Não tô vendo? Aê, Estela, obrigada. Meninas, vocês estão sabendo da minha mentoria diagnóstico, né? É 1h30 comigo. Eu vou te passar, se só possível missão, dons. Eu vou te passar por onde começar suas curas de autoconhecimento. Te passar várias coisas, depende do que eu conversar com você, porque não é um método engessado. Eu te ouço pra eu ver o que eu vou te entregar. E Deus me ajuda, claro, porque eu não dou conta. O que acontece? Nós nascemos na Terra. Só que Deus, antes de virmos, Ele falou assim pra nós, filhinha, não esquece de abrir a mochilinha. Ali dentro consta teu dom e teu propósito, tá? Quando você chegar lá e nascer, abre a mochilinha, você tem que fazer aquilo. Tem um plano pra você. O que acontece? A gente nasce com os pais que nós temos. Esses pais
tem uma religião que é católica. O pai da minha vizinha e a mãe da minha vizinha tem uma religião que é evangélica. O pai da outra vizinha é espírita. O pai do outro vizinho é muçulmano. Tá? Nós crescemos dentro das crenças dos nossos pais. E aí nós vamos crescendo. Nós convivemos com os nossos pais. E eu vou falar uma coisa para vocês, guardem isso. Os nossos filhos, eles até ouvem o que a gente fala, mas isso eles esquecem. Eles replicam exatamente tudo como a gente faz, o que a gente faz e conforme a gente faz. Então, quando nós vamos crescendo, principalmente de 3 meses antes da gestação, 3 meses antes de nascer, até 7 anos de idade, que é a primeira infância, essa é a psicanálise que eu estou me formando ano que vem, nós somos uma somatória do nosso ambiente, da nossa situação. Então, se a minha mãe ela é racista, eu vou ser racista, porque eu acho que aquilo é certo. Se o meu pai odeia alguém de outra religião, eu vou odiar, mas não porque eu escolhi aquilo, porque eu sou uma continuidade deles. Ok? Só que nós, lá atrás, antes de nascermos pai, mãe, filho, nós éramos todos um. Nós fazemos parte de um corpo de Deus que está muito além do nosso corpo físico. O que nos separa é essa prova da vida. E aí nós crescemos em ambientes e nós começamos a guerrear, porque nossos pais faziam, a gente faz sem saber por que a gente faz o que faz, certo? Ok, vou continuar aqui, depois eu leio os comentários, senão me perco, tem TDAH. Nessa brincadeira, se nós nascemos pobres de dinheiro, porque existem várias pobrezas, uma delas é de espírito, porque a pessoa que não tem uma conexão espiritual, ela é a mais pobre de todas, não importa a quantidade de dinheiro, porque é isso que mantém a gente, porque é muito maior do que o físico. E aí não interessa que religião, não interessa que Deus, se interessa você ter uma base. Se você não tem, construa a tua, porque eu não ganhei também não, construa a minha depois, tá? Isso aí é você que tem que escolher o que você vai fazer com a tua vida. Teu pai e tua mãe, antes de ser pai e mãe, eles são seres humanos. Eles não são seus pais. Você é muito arrogante de pensar que eles têm que estar aqui para te servir. Não. Eles disponibilizaram, através do amor universal, através do todo, o caminho para que você chegasse. Foi necessário eles. Ah, mas quem escolheu meu pai e minha mãe? Você veio, com o pai e com a mãe, que você precisava aprender alguma coisa. É simples assim. Quando você cresce, vai para a escolinha, quando você vai para o trabalho, vai para a vida, para os vizinhos, começa a se relacionar, começa a encontrar atritos, porque pessoas são diferentes, têm culturas diferentes, vieram de pais com culturas que vieram diferentes, porque os seus pais também replicam exatamente o que aprenderam a fazer na casa deles. Ou seja, seu pai e sua mãe têm culpa de não te abraçar? Não. Eles não foram abraçados. Eles não sabiam que abraçar é amar. Seu pai e sua mãe têm culpa de gritar com você? Não. Eles viram aquilo, eles aprenderam aquilo e eles acreditam que aquilo foi o melhor, porque como é que eu vou dar uma coisa pro meu filho que eu não ganhei? Aí você, como criança, olha ali na casa do vizinho e vê que a mãe e o pai do vizinho abraçam teu amiguinho. E aí você quer julgar, porque o teu pai e tua mãe não fazem como o pai e a mãe do amiguinho. Mas eles não aprenderam. Nós queremos julgar os nossos pais como pai e mãe, sendo que eles não são pai e mãe, eles são humanos. Você não erra com teu filho, você não erra com teu vizinho, você não erra com teu cachorro, você não erra com ninguém, nem com você. Ok? E de onde vem a culpa? De onde vem a culpa? Primeiro, a culpa vem
primeiro lugar, de não termos aonde buscar uma resposta sobre essa culpa. Porque quando eu leio Romanos, eu entendo muita coisa. E a minha culpa vai diminuindo. Outra forma de sentirmos culpa, de onde vem a culpa? Alguém contou para nós que algo é errado e para agradar aquela pessoa, a gente vai fazer como ela quer. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu era torturada na escola. Porque quando eu chegava na escola, eu queria conversar. Eu queria ir na cadeira do amiguinho, na cadeira do outro, eu queria sair na sala e conversar. E a minha professora falava, você tem que ficar sentada e quieta, vai fazer conta de matemática. Gente, eu sou jornalista formada, eu tenho MBA de comunicação no mundo inteiro. Eu não exerci jornalismo, eu fui para carreira executiva de multinacionais. Mas eu sou comunicadora, é meu dom, eu amo comunicar. Eu nasci para falar. Deus me deu a palavra, Jeremias 1, em 2013, que eu seria profeta das nações, que eu levaria a palavra a todos os cantos. Eu empurrei a Bíblia e falei, eu não vou ser pastora. Hoje, depois de 12 anos, eu entendo que levar a palavra não tem que ser nada, não tem que ter um título. Eu posso compartilhar da vida, das minhas experiências, do amor de Deus. Isso é levar a palavra, é levar uma coisa de significado para alguém, não tem que ser nada não. Ok? Então, eu senti a culpa, porque a professora contava para minha mãe que eu não parava de falar. A minha mãe me colocava de castigo e falava, você não pode falar. A professora quer que você sente e fique fazendo conta de matemática. Eu não sei fazer conta, de pavor que eu tenho, eu nunca quis aprender. Eu não sei fazer conta de matemática. Eu não sei fazer raiz quadrada. Eu não sei fazer regra de 3. Nunca quis aprender. Nunca. Nunca. Tem pavor. Porque eu não gostava daquilo, queria me obrigar a fazer aquilo. Hoje, quando eu preciso disso, eu contrato alguém que faça. Eu tenho contadora. Então, vamos lá. Essa culpa é um exemplo de tudo que nós viemos trazendo de culpa. Só que chega um ponto da nossa vida que essa culpa começa a atrapalhar o nosso desenvolvimento, atrapalhar o nosso rumo, atrapalhar os nossos relacionamentos, atrapalhar a nossa carreira e realizar os nossos sonhos. E por que que culpa tem a ver com falar, que tem a ver com Romanos? Eu vou ler um negócio para vocês. Eu tô procurando aqui porque eu estudei isso hoje, tá? E eu risco, eu fico sublinhando, mas eu tenho que achar depois. Primeiro eu quero compartilhar uma parte aqui com vocês que fala o seguinte, ó. A transformação pela renovação da nossa mente é algo que devemos dedicar-nos com vontade e constância, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. O que quer dizer isso? Vocês não estão vendo o mato. O que quer dizer isso? Que quando nós buscamos transformar a nossa mente, pedindo a ajuda de Deus, nós transformamos não só os nossos traumas, as nossas culpas, como nós transformamos o nosso espírito, para que o nosso espírito se lembre que ele é muito maior do que um corpinho. E que isso aqui, gente, daqui a pouco acabou. O que vai sobrar? O espírito que nós alimentamos. É sobre ele a nossa vida. É ele que nós viemos aqui na Terra para desenvolver. Não é carreira, não é casamento, não é ter filho, não é ser feliz. É desenvolver o espírito. Foi nos dado um corpo para que a gente aprenda em limitações a como manter-nos ligados ao todo, independente do que a gente está vendo aqui. Então deixa eu vir aqui pegar um negócio de Romanos para vocês. Ó, vamos lá, achei. É o seguinte, ó. Peraí, vamos curtir, gente? Vocês estão gostando? Não, eu vou achar que vocês estão gostando, eu vou embora, que eu tenho um monte de mentoria pra arrumar, pra montar, de gente que eu tenho que entregar. Vamos curtindo aí, vai. Ó. Lá em Romanos 8, fala assim: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Presta atenção. Vamos levar para metafísica, para visão metafísica. Não é só ler, é pedir discernimento, ó.
Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, com oferta pelo pecado. Não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Deixa eu explicar para vocês de uma forma metafísica, posso? Vocês me permitem? De acordo com a minha visão, com todos os testes que eu estou fazendo há 12 anos. Quando nós temos para nós que nós somos carne, nós vamos investir cada vez mais na carne. Nós vamos acreditar que todo o nosso poder está na força da mão. E nós vamos nos culpar cada vez mais por determinadas coisas da nossa vida. Quando Cristo Jesus deu a vida por nós, Ele livrou-nos de todas as culpas. E a gente só permanece tendo culpa porque a gente quer. Porque a gente não busca a transformação da mente. E se você sente culpa por fazer coisas erradas, e aí cada um tem os seus errados, isso é muito bom para sombras, porque a culpa te paralisa, a culpa te impede de avançar, a culpa te conta que você não merece prosperar, a culpa te conta que você não é digna, a culpa te conta que você não pode sonhar, a culpa te conta que as pessoas podem e você não, a culpa não te dá permissão de avançar, a culpa não te dá liberdade de criar, a culpa não te dá liberdade de errar. E se você não for errar aqui, criatura, você vai errar onde? Se você não for se permitir testar as coisas para errar aqui, onde que você vai fazer isso? Conta pra mim. É aqui. Ah, Clícia, você tá incentivando a gente a errar? Não. Eu tô falando pra vocês soltarem o chicote da mão de vocês, que eu já soltei da minha, porque eu ainda tenho. É difícil. O que eu quero falar pra vocês? Quando nós alimentamos o nosso espírito em espírito e em verdade, quando alimentamos o nosso espírito em espírito de Deus e em verdade, automaticamente o discernimento vai descendo sobre a nossa vida, alma e espírito. Aquilo nos aproxima mais da verdade e da paz que excede todo entendimento. E essa paz vai fazendo com que a gente esqueça um pouco o nosso corpo carnal. Não é que a gente vai decidir parar de fazer coisas. Exemplo, eu era baladeira. Nossa, eu era baladeira. Eu saía todo dia à noite. Isso aí há 20 anos, tá? Eu era uma pessoa que precisava ter gente o tempo todo, precisava falar toda hora. Eu precisava de mais prêmio, mais cargo, mais dinheiro, mais empresa, mais sucesso. Aí eu fui para 25 países, aí eu montei uma empresa fora. Eu trabalhava muito, dormia só 4 horas. Mais excessos, muitos excessos. Porque quanto mais poderoso você vai ficando em carne, mais você quer poder. Fato, né? A gente tá vendo isso de forma bem nítida no nosso país. Gente, vamos participar aqui, vamos curtir, vamos encaminhar, vamos chamar mais gente, por favor. Eu preciso da ajuda de vocês, enquanto eu entrego um pouquinho do que eu tenho. Colaborem comigo, por gentileza. E quando a gente quer mais, a gente vai esquecendo que não é isso a vida. Quando a gente começa a transformação da nossa mente, a metanoia, que é uma junção de espiritual com saúde mental e com curas emocionais de infância. Isso que eu entrego para vocês na minha mentoria diagnóstica. Porque como todo mundo, não é todo mundo que pode pagar 10 sessões, eu criei para pessoas que pediram uma mentoria de 1h30 comigo, que é só um mapa de 4 partes que eu envio com tudo que vocês imaginam. É lindo, é maravilhoso, é perfeito. Tudo que eu faço é muito bom, porque eu amo o que eu faço. Então todo mundo ama, todo mundo tá tendo muito resultado mesmo só com o diagnóstico. É lindo de ver, é de chorar, na verdade. Estar comigo é uma experiência, porque não sou eu que tô ali. É muito bonito. E quando nós buscamos essa transformação em conjunto, porque na Bíblia fala, não é entregar a vida para Jesus e deixa que Jesus faça. É transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Hoje, eu moro aqui no mato.
Ó, tem nada, mato. Eu não tenho um aplicativo de relacionamento, eu não tenho amizade, eu terminei um namoro de 5 anos, eu larguei uma carreira de 20 anos, eu larguei todos os meus luxos da cidade, mudei para o mato. Um pouquinho que eu vou ali, eu quero vir embora. Um pouquinho que alguém vem aqui em casa, eu quero que vá embora. Porque eu tenho uma paz aqui que não depende de fatores externos. O que não quer dizer que eu não seja apaixonada por pessoas. O meu propósito, depois que eu desconstruí os meus personagens e voltei pro meu lugar, é usar as minhas dores para diminuir as tuas. É isso que eu tô aqui fazendo no mundo. Eu tenho orgulho de falar isso, sabe por quê? Antes de perguntar qual é o teu propósito, dominar o mundo. Rankings, CEO de multinacionais, morar em Nova York. Hoje, eu falo, eu quero usar minha dor para que a tua seja menor. Você quer? Eis que estou à porta e bato, que eu também não posso te obrigar. Se você quiser, eu vou te ajudar. Se você não quiser, segue a vida, meu amigo. Só que você não precisa demorar 2 anos, 12 anos como eu, não. Você pode diminuir a tua jornada. Eu não tive uma Clícia para me ajudar, vocês têm a mim, tá? Então é mais fácil. Então, quando nós começamos a nossa transformação, nós não colocamos força na nossa vida para a gente mudar. Em nenhum momento eu falei, eu vou mudar, eu vou parar de ir pra balada, eu vou parar de querer títulos, eu vou parar de querer sucesso. Primeiro eu comecei a transformação espiritual junto com a minha transformação mental. Aí eu fui me formar em todas as técnicas que vocês imaginarem. Ah, Clícia, mas constelação não é do demônio? Gente, toda ferramenta depende de quem a usa. Se estiver na mão de alguém do demônio, vai ser. Se estiver na mão de alguém que é de Deus, vai ser. A ferramenta é só uma ferramenta. Ela é só um negócio que quem usa dá alma e vida e crença para aquele negócio. E usa de acordo com cada valor que tem. Ok? Então, toda ferramenta depende de quem usa. Eu sou formada em tudo. Constelação, PNL, hipnose, mecânica quântica, física quântica, metafísica da saúde, do corpo, da Bíblia, linguagem corporal, certificações de negócios. Eu tenho mais de 1000 mundiais, por isso que hoje eu dou treinamentos e mentorias para diversas áreas de grandes empresas aqui do Brasil, por enquanto. Então, vamos voltar aqui. Quando ele fala que por meio de Cristo a lei do Espírito me libertou, ele quer dizer o seguinte: independente do que nós fazemos em corpo físico, o que vale é o corpo espiritual. Então, Clícia, se o que vale é o corpo espiritual, por que algumas pessoas têm grandes bênçãos e eu não tenho? Porque essas pessoas cresceram em ambientes diferentes do seu, e nesses ambientes pode ser que essas pessoas tiveram pais que ensinaram sobre prosperidade, sobre educação, sobre não ter culpa, sobre amor. E nós não tivemos, eu não tive, você teve? Eu não tive. O que eu precisei fazer? Eu precisei aprender sobre neurociência. Leiam sobre Joe Dispenza, meu professor. Joe Dispenza, é ali que vocês vão aprender sobre mentalidade, de como que o cérebro funciona, a química funciona, por que você faz o que faz. Entendendo aquilo, me formado naquilo, eu comecei a testar em mim. Eu quis, ninguém me obrigou, me afastar da manada, me afastar de todo mundo, para que eu começasse a criar outras formas de viver. Para que eu me separasse daquelas culpas e crenças que já não me serviam mais, que não eram ruins nem boas, só eram coisas que não colaboravam com onde eu quero chegar. Não colaboravam com o meu desenvolvimento. Aquelas coisas, aquelas crenças e aquela forma de viver me fazia mais mal do que bem. Me dava culpa, me dava retrocesso, eu me sentia andando para trás. E eu não gosto de andar para trás. E ali naquele meio de muita gente que eu cresci, eu me sentia vítima. Então eu falava que eu não estava rica porque meu pai e minha mãe não me deram dinheiro. Ah, eu não tinha bens porque minha mãe e meu pai não deixaram herança, gastaram tudo. Eu gritava com as pessoas porque meu pai e minha mãe gritavam com todo mundo, eu tinha que gritar com todo mundo. E assim eu contava a história da minha vida. Que história da sua vida você está contando? E qual que seria a tua história se você não pudesse culpar ninguém? Se você contasse essa história só em primeira pessoa. Eu grito, eu não tenho dinheiro porque eu não fiz dinheiro, eu
eu. Curtam e compartilhem e falem alguma coisa sobre isso. Alguém tá aí comigo? Porque parece que tá todo mundo... Posso desligar a live? Porque eu não tô vendo ninguém. Eu preciso de interação, eu tenho TDAH. Vocês já me seguiram aqui no TikTok? Vocês têm que me seguir. E o YouTube... Nossa, não pode falar. Canal Embaixadora da Busca também. Preciso de inscritos lá. Se vocês se inscreverem no canal, lá no YouTube, Embaixadora da Busca, eu coloco essa live lá, porque eu parei de publicar live. Eu jogo essa live pra vocês assistirem depois. E aí quem precisar pode trabalhar. Nós já contamos essa história em primeira pessoa? Se todo mundo do teu passado tivesse morrido, que história que você contaria? Se não tivesse ninguém pra se ocupar? E se a gente, a partir de hoje, decidir que vai fazer diferente? Clícia, como? Todos os dias, se vocês pararem para perceber, percebam-se. Provavelmente, ou 99% das pessoas, acordam, abre os olhos, pega o celular. Mas inicialmente você inventa para você que é só para olhar a hora. Só que aí chegou o WhatsApp, aí você vai olhar o WhatsApp. Aí você vai dar uma olhadinha no Insta. Aí você vai dar uma olhadinha no TikTok. Aí você vai dar uma olhadinha na notícia. A notícia é: 3 morreram na esquina. Você já dispara em você aquela coisa do medo. Medo, né? Aí você vai tomar banho pensando que, meu Deus, tá perigoso sair na rua. Se eu sair na rua, eu tenho que ficar olhando para todos os lados. Podem roubar meu celular. E aí você, nessa energia, você toma café no automático. Aí já começa a ver os e-mails. Obrigada por quem tá curtindo, que eu tô me sentindo com alguém aqui, porque eu tô sozinha aqui, por favor. Fiquem comigo. Curtam pra eu ver que tem gente interagindo comigo. Eu preciso, além do TDAH, eu tenho superdotação, é sério. Eu sou intensa. Eu tenho essa necessidade de ver que tem gente. E aí eu vou pra vida com medo. Como é que a gente muda esse cenário? Eu mudei o meu. Eu mudei o meu, sou prova viva. Só que eu não mudei o meu aqui no mato. Quando eu estava morando em Ribeirão Preto, naquele apartamento de 50 metros, que eu cheguei a pedir pra... E Jesus falou, não faz isso não, só vem aqui, dá sua vida aqui pra mim, eu que fiz, e aí você só desmonta os personagens, eu vou te ajudar. Aí eu falei, tá bom, faz sentido, eu comecei a andar com ele. E naquele momento eu estava me formando em neurociência com a Carla Tiepo aqui do Brasil. Tive 3 formações com a Carla Tiepo. E eu estudei Joe Dispenza. E ali ele ensina a fazer as visualizações com pensamento, sentimento e presença. Então eu criava cenários dentro do meu apartamento de 50 metros, contando pra mim que eu morava num lugar cheio de árvores altas. Árvores altas. Vou mostrar mais um pouquinho pra vocês acreditarem em mim. Árvores altas, ó. Árvores altas. Aqui é minha casa, tá? Ali é meu quarto, ali tem mais 2 quartos. Árvores altas, ó. Árvores altas. Eu mentalizava que tinha um lago. Aqui tem lago, no condomínio. Eu mentalizava que tinha tênis, quadra de tênis, tem quadra de tênis. Só que lá em Ribeirão era impossível, porque lá não tem nem árvore. É um calor de 45 graus. Só que eu comecei a acreditar tanto que aquele lugar existia, que eu saía pra rua em Ribeirão para ir no restaurante, eu ficava olhando pra cima para ver se eu via as árvores altas. E tinha um restaurante lá que tinha. Eu fazia questão de ir pra lá, eu pegava um drink, eu sentava e ficava olhando as árvores altas. Então, oi filho, vem falar oi. Oi gente, eu tava ali na terra com a minha mãe. Eu tava ali na terra, minha mãe não vem comigo, é pra gente falar bom dia brincando lá na grama. Então, além de visualizar, eu ia para lugares. Notem uma coisa. Isso aqui foi materializado? Foi, só que tem uma coisa. Eu não fiquei pensando nisso aqui. Eu não fiquei pensando, igual falam da lei da atração, que você fica pensando. Não fiquei pensando, não. Eu entrei na certeza de que sim. Por quê? Porque Joe Dispenza também nos ensina
E a partir de um experimento que ele fez no livro que se chama Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, leiam, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Nesse livro tem um experimento, que eu abri esse experimento, eu comecei a investigar esse experimento, eu testei em mim esse experimento. O que esse experimento fala? Que não existe passado, presente nem futuro, e que a gente com oração consegue mudar o passado. Claro que consegue, porque se não tem presente, passado e futuro, o passado é hoje. Se o passado é hoje, eu estou no hoje, o que eu falo, profetizo e vivo, eu aplico. É simples de falar, mas tem que ser feito. Aí entra um processo. E o que tem a ver ter que perdoar as pessoas? O que tem a ver deixar de sentir culpa? O que tem a ver liberar as mágoas e os rancores? É que quanto mais leve você estiver dentro de você, mais você está conectada com o Espírito e mais você consegue criar, porque Jesus é a nossa criação. Ele é a nossa imaginação, ele é o todo, ele é todas as coisas. Quanto mais limpos estamos de nós, mais transparentes para acessar o plano da criação e imaginação. Notem que as pessoas de maior sucesso, independente do que você acredita como sucesso, porque cada um vê uma coisa como sucesso. Vou dar um exemplo. Para mim, sucesso é um cara criar a Walt Disney através de um rato. A Disney era só um rato e virou uma Disney. Esse cara tinha tempo de ficar falando mal da vida dos outros? Duvido. Esse cara tinha tempo de ficar julgando o pai e a mãe? Acho que não dava tempo. Esse cara tinha... Sabe por quê? Porque quando nós temos ideias e ideais prósperos, quando nós temos sonhos grandes, não importa se você vai conseguir fazer ou não, o que importa é o sonho. A gente tem que ter um sonho. O como não é da tua conta. Você pede pro teu pai, você tem pai, você é herdeira. Viu, filha? Você pede pro seu pai que tá no céu. Dele é todas as coisas. Se você colocar o que você quer e começar... Aos pássaros. Eles fazem o show deles aqui todo dia. E como eu estou invadindo o lugar deles, eu dou voz a eles, porque é deles e não meu, né? Não é lindo? É lindo, né? Esse lindo e tudo esse cenário foi criado num apartamento de 50 metros. Eu acreditei, eu senti, eu chorava de imaginar. E aí um dia eu vim para um Airbnb nesse condomínio com meu ex-namorado, que eu tava com ele ainda. Eu terminei um namoro de 5 anos, tóxico, em novembro. Isso foi em agosto. Eu vim aqui no final de agosto. Em novembro eu aluguei a primeira casa aqui. Mudei pra cá. E aí, agora em julho, eu mudei pra essa casa com o direcionamento de Deus também. Por que eu tenho tanto direcionamento de Deus? Porque eu busco muito. Eu peço muito. Eu entro muito na presença. Eu agradeço muito. Eu sinto Ele em mim muito. Gente, tem dia que eu tô com tanta coisa pra fazer, eu tive burnout, eu não posso trabalhar muito, eu sou viciada em trabalho, eu amo trabalhar. Sabendo desse problema de cabeça meu, teve um dia semana passada que era 2 horas da tarde, eu senti um esgotamento. Eu peguei a minha Bíblia, levei pra cama 2 horas da tarde, fechei a janela, deitei e falei: Senhor, eu não vou dar conta de trabalhar agora que eu tô muito cansada. Coloquei a mão na Bíblia e falei: pode trabalhar por mim? E quando eu acordar, tudo que eu tenho que entregar tá pronto na minha cabeça, Senhor, por favor? Eu tô cansada. Eu nunca entreguei mentorias melhores que aquele dia, que eu não coloquei a minha cabeça para pensar. Porque o meu corpo espiritual, ele é alimentado. Eu sei que ele tá ali. Então eu descanso nele. O que Jesus fala? O que Deus fala? Descanse em mim. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Meu jugo é suave, meu fardo é leve.
mas só se a gente quiser manter-nos conectados ao Espírito. É uma escolha. E isso tem que ser alimentado. Eu ganho muito porque eu peço muito. Eu ouço muito a voz de Deus porque eu falo muito com Deus. E quando não é Ele falando, a minha imaginação inventa que Ele está falando. Para mim, tanto faz. Porque foi Ele que fez a imaginação. Então, se a minha imaginação é Ele também. E aí eu acredito naquela imaginação e a coisa acontece. Tá aí, ó. Vários vídeos provando que é assim que eu vivo. Eu não vivo mais no medo. Gente, vocês acham que eu não tenho dificuldades? Várias. Acham que eu não sinto medo? Muito. Acham que é... O que vocês acham que é quebrar financeiramente 3 vezes? Uma delas em dólar, quando eu voltei em 2020. Ter que refazer tudo de novo sozinha, sem ninguém para ajudar. Eu que ajudava meus pais até certo momento. Graças a Deus, hoje eles estão ótimos. Mas até por um certo momento eu ajudei, ou seja, não tem ninguém para ligar e falar, manda dinheiro para mim? Eu não tenho. Eu tenho Deus. Aí eu conto para Deus que eu preciso de alguma coisa, Ele me manda. Essa coisa de sair de multinacional, o valor que eu ganhava de salário era muito alto. Para eu viver uma vida que eu vivo hoje é arriscado. O comércio é arriscado. Principalmente porque além do emprego, eu larguei a carreira. Quando eu mudei para o mato, eu não sabia que eu ia ser mentora. Eu ser mentora veio porque amigas minhas começaram a ver a minha transformação e começaram para me ajudar a pagar para eu mentorá-las na vida delas. Só que elas gostaram tanto que a família inteira foi mentorada por mim. As empresas começaram a chegar sabendo que eu trabalho os times fora da empresa, a mentalidade de cada um em separado. E que o resultado vem depois dentro das equipes. Foram acontecendo coisas, mas não pense em você, está milionária, ainda não. Ainda não, mas não é difícil. Quem fez uma vez, faz de novo. Quem fez 2, faz de novo. É o de menos isso. A questão é... Eles não deixam eu falar. Oi, bom dia! Vocês querem atenção? Vamos ver onde eles estão? Olha lá, ó. É maritaca. Que gracinha. Foram pra lá. E outra coisa. Pessoas com TDAH, superdotação, que já tiveram várias quebras como eu, várias renúncias e depressões, normalmente essas pessoas têm uma preguiça de viver na Terra, tá? Sabe aquele espinho na carne de Paulo, da Bíblia? É mais ou menos aquilo. A gente querer arrancar essa angústia, mas não sai. Clícia, mas você não tá feliz? Muito. Você gostaria de ter uma vida diferente da que você tem hoje? Jamais. Amo a vida que eu tenho hoje. Mas o que eu quero dizer pra vocês? Curtam, por favor, pra eu falar uma coisa. Eu gosto de atenção, eu tenho déficit. Aliás, eu não gosto de falar que eu tenho TDAH, sabe por quê? Déficit de atenção, não. Eu tenho super atenção, eu tenho atenção em tudo. É insuportável, minha cabeça não para. Deviam mudar o nome de déficit pra super atenção, porque é muita atenção. É isso que pira na nossa cabeça. Mas vamos lá. De tudo que eu vivi até hoje, todos os países, todas as empresas fora, todo o sucesso profissional, tudo que eu conquistei, para hoje, momento que eu fui mais feliz na vida, hoje. Eu vou chegar bem perto para olhar nos olhos de vocês, porque hoje, sabe por quê? Eu entendi que não adianta conquistar nada aqui. Nem se eu tiver o quê? Essa casa, que era uma coisa que eu queria. Nem com uma casa dessas, o meu espírito descansa. Porque enquanto eu estiver nesse plano, na Terra, é angustiante. Dói. A densidade do planeta me machuca.
As maldades me machucam. E olha que eu tenho assessora, eu nem entro nas redes sociais. Não entro. Uma hora ou outra eu comento para responder porque eu gosto, quando dá tempo, mas nunca dá. Porque eu preciso me manter sem essas notícias para que eu tenha... Ai, que lindo, obrigada, obrigada. É Pati? Quem que me deu? Quem que me deu isso aqui? Pati, amiga maravilhosa. Olha, por que a Pati tá com cabelo loiro? Não tá não, é só o fundo. Amiga, que saudade de você, liga pra mim. Gente, a Pati, ela me manda até hoje, viu? Ela que é minha assessora. Ela que fala com vocês até hoje, toda hora. Né, amiga? Ela tava de folga, né, amiga, ontem. Ó, vamos lá. É angustiante a densidade, a maldade, a nossa carne. Por quê? Porque eu também grito com as pessoas, eu também perco a paciência, eu também xingo. Sou ser humano, gente. Sou ser humano, tô na Terra. Se eu tô na Terra, tá errado. Se eu tô na Terra, tem coisa pra evoluir, podem ter certeza. Então, por que eu tô falando pra vocês isso? Encontrem uma forma saudável e gostosa, mesmo na angústia, mesmo na densidade, mesmo nas dores do mundo. Encontre um cenário dos seus sonhos que preencha muito mais o teu espírito do que o teu físico. Ô, gente, a Pati, ela trabalha comigo, tá me dando mais presente que vocês que são espectadores. Não é justo. Ajuda a Pati, dá presente pra mim. Então, pessoal, eu garanto pra vocês, de tudo que eu testei, tem vários vídeos lá no Embaixadora da Busca no canal. Nada faz sentido abaixo do céu. Nada faz sentido abaixo desse sol. Tudo que vocês conquistarem, um mês depois já vai ficar vazio de novo. Por isso que a nossa esperança e a nossa felicidade e alegria devem estar no espírito, porque preenchemos o nosso coração do que realmente preenche a nossa alma e o nosso espírito. Alimentamos o nosso corpo daquilo que é eterno. E isso não é papinho. Eu não sou pastora. Isso é uma pessoa que passou pelo processo, que não tem religião nenhuma, não tenho doutrinas. Eu falo direto, o véu foi rasgado. Há 2025 anos, Jesus, eu falo com ele direto, foi rasgado o véu. Eu posso, não preciso de intercessor. Você também pode. Por isso, construa com bases sólidas o teu relacionamento com Deus, muito mais do que uma rotina de ir à igreja. A igreja somos nós. Onde que está a igreja? No secreto do teu quarto. Em secreto você fala com Deus e Deus te responde em secreto. Se você não quiser abrir a boca, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Quando você abre a boca, mais coisas te ouvem. Por isso que eu oro abrindo a minha boca para profetizar, para mostrar quem manda aqui, que é Jesus, para mostrar em nome de quem que eu vim. Agora, minha oração de súplica mental, sentimental e espiritual. Eu sento e recebo o silêncio que vem da fonte quieta, ali no meu monte de oração. Vou mostrar meu monte de oração para vocês. Ó. Aqui é meu monte de oração. Eu subo nessa pedra aqui e fico em silêncio. Porque orar não é só falar, não é só imaginar, não é só sentir. Orar é estar na presença, por estar. Oi, Deus, bom dia. Vim aqui, vou ficar aqui. E fica ali. E aprenda uma respiração diafragmática para você estar presente ali, preenchendo-se da energia que vem da fonte. Não precisa arrumar essa falação, não. Se você falar mais ou menos, Deus não vai atender. Não por capricho. Não porque ele é teu garçom. Ele não é garçom. Ele também não é gênio da lâmpada. Ele é Deus. E ele não vai te deixar faltar nada. Mas ele não vai entregar coisas só para te provar que ele está ali. A gente precisa desenvolver o nosso espiritual para a gente passar da fase de testar Deus. A gente já não é mais criança em Deus. Porque, deixa eu falar uma coisa, você acreditar em Deus ou não
Faz assim, ó. Respira aqui. Põe o dedo. Sentiu o ventinho? Respirou? Deus acredita em você. Ele não precisa da tua crença. Ele cuida de você. Viu? Não precisa acreditar nele, não. Faz só o teu papel de buscar um sentido na vida além do teu umbigo. Além de ser feliz. Porque nada vai te fazer feliz. Nada. Pode testar. Me conta lá quando você comprar tua Ferrari, tua mansão, fizer viagens pelo mundo, relacionamentos que te dão anéis de brilhante. Me conta depois. Passei por tudo? Nada. Ah, milionária em outro país. Não vai. Ah, mas quando eu tiver com o corpo, não vai. Mas quando eu tiver uma família maravilhosa, porque eu me sinto muito sozinho, não vai. Se o teu desafio na vida é aprender a lidar com a tua solitude, você pode estar na família mais povoada do mundo que você vai se sentir sozinha, porque tá dentro. A gente não muda a nossa vida mudando fora, mudando cenários. A gente muda a nossa vida dentro e o fora, ele vai materializando exatamente aquilo que nós criamos dentro. Fora é só resultado de dentro. As pessoas que chegam na sua vida, todas elas, são ferramentas para a tua evolução. Sabe aquela pessoa insuportável, que você não suporta nem a voz, porque ela é uma mentirosa? É sobre você. Tem alguma coisa dentro de você que mente. Só que como você nunca contou que mente, ninguém vai saber, mas você sabe. Só que aquela pessoa, ela te incomoda porque tá dentro de você. Ou porque você mente, ou porque você tem vontade de mentir, mas não tem coragem. Mas é tudo sobre você. E quando você vai mudando dentro, os níveis de pessoas e consciências vão mudando ao teu redor. E aí tudo se transforma. E aí, no processo de autoconhecimento, que eu te convido para fazer a mentoria diagnóstico aqui comigo, você vai amar, é um momento maravilhoso, seu e meu, online. Você começa o teu processo e você começa a despertar a consciência e trazer para você todas as responsabilidades de tudo que te acontece. Para de culpar o mundo, para de julgar as pessoas e para de bloquear as bênçãos que chegam na tua vida. E quem sabe, com esse documento que eu vou te dar em mãos, você entende os seus dons e propósitos, porque eu te dou um mapa para isso, com algumas possibilidades para você testar. E aí, quando você estiver diante de um propósito real na tua vida, você começa a preocupar mais com esse propósito, voltar para o teu lugar, para que Deus faça o que Ele quer na tua vida através desse propósito, porque você pode ter certeza que você está vivo, você tem um propósito. Você só precisa achar o teu lugar no mundo de volta, porque você estava lá e saiu. Aí você vai parar de julgar o amiguinho, você vai parar de achar problema em tudo e você vai começar a ver bênçãos e graça por todos os cantos, de todos os lados. E quando algo devastador chegar na tua vida, você sabe que você tem um pai, ele vai dar conta. Você não vai mais cair naquela coisa de vou pra minha cama chorar e dormir porque tá dando tudo errado. Você sabe que não tá dando errado. Tá dando no físico, mas é só você entrar no lugar secreto com Deus, que você transforma junto com Deus, através da tua meditação, imaginação e presença, todos os cenários de fora. É isso que eu tenho vivido. E agora eu preciso voltar para minha rotina. Eu tenho as mentorias das empresas hoje, à tarde toda. Quem quiser a mentoria diagnóstico, que chama Nefesh, transformação, novidade, pode me mandar aqui no particular, que eu ou a Paty falamos com você. Mas em outubro eu não vou atender, então corram, porque é só até setembro, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.